Seja muito bem-vindo a este momento de oração. É uma alegria ter você aqui, unido nesta corrente de fé, confiando na poderosa intercessão dos santos arcanjos do Senhor. Você chegou até aqui porque há algo no seu coração que precisa ser colocado diante do céu. Há situações que pedem resposta, há batalhas que precisam de reforço, há pessoas que você ama e que precisam de proteção. O céu conhece cada detalhe da sua história, e a presença dos arcanjos está sendo invocada agora especialmente por você e pela sua família. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, príncipes das milícias celestes, ministros do Deus vivo, escutem esta oração que sobe com fé. Que os olhos do céu se voltem agora para cada família representada nesta corrente de oração. Que a presença dos três arcanjos desça como manto protetor sobre cada lar, sobre cada coração, sobre cada situação que está sendo trazida diante do Altíssimo neste momento. São Miguel Arcanjo, guerreiro poderoso, defensor do povo de Deus, te invocamos primeiro. Tu que foste constituído pelo próprio Deus como protetor do seu povo, olha agora para esta família. Há batalhas acontecendo que os olhos humanos não conseguem ver com clareza, mas que se manifestam em forma de conflitos, de instabilidade, de sensação constante de que algo não está bem. Há forças que trabalham contra a união desta família, que tentam semear discórdia onde deveria haver amor, que tentam plantar desconfiança onde deveria haver comunhão. Entra nessa batalha, São Miguel, com toda a tua autoridade. Coloca a tua espada de luz entre esta família e tudo que tenta destruí-la. Defende cada membro desta família com cuidado especial. Defende os pais que carregam o peso de sustentar, proteger e educar. Defende as mães que se doam completamente e muitas vezes chegam ao limite das próprias forças. Defende os filhos que crescem em um mundo que oferece muitas armadilhas e poucas referências sólidas. Defende os avós que são pilares afetivos desta família e que merecem respeito, cuidado e tranquilidade. Que teus anjos caminhem ao lado de cada um, em cada momento, em cada lugar, formando uma proteção invisível que nenhuma força do mal consegue penetrar. Que tua espada quebre toda a corrente de sofrimento que se repete nesta família de geração em geração. Que ela corte ciclos de dor, de derrota e de fracasso que parecem não ter fim. Que ela afaste toda a sombra que tenta encobrir o futuro desta família. Que a partir desta oração, algo mude de forma concreta e real na atmosfera espiritual deste lar. Que esta família comece a experimentar uma proteção diferente, mais forte, mais visível, mais presente. São Rafael Arcanjo, médico celeste, companheiro fiel das jornadas difíceis, voltamos também nosso clamor para ti. Há feridas nesta família que precisam da tua intercessão. Não apenas feridas do corpo, mas feridas que moram no coração, que afetam os relacionamentos, que roubam a alegria e que impedem que o amor flua com liberdade. Estende tua mão restauradora sobre cada pessoa desta família. Cura o que está quebrado. Restaura o que foi destruído. Renova o que está envelhecido pelo peso do tempo e das dificuldades. Intercede pela saúde de cada membro desta família. Guarda os que estão bem para que permaneçam saudáveis. Fortalece os que estão fragilizados. Sustenta os que enfrentam tratamentos longos e que precisam de força para não desistir no meio do caminho. Que tua presença seja sentida como alívio real, como conforto concreto, como certeza de que não estão sozinhos enfrentando essas batalhas. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus, entra agora nesta família trazendo esperança renovada. Há corações que perderam a alegria de esperar, que foram decepcionados tantas vezes que já não sabem mais se vale a pena confiar. Toca cada um desses corações com tua presença. Anuncia que os planos de Deus para esta família são planos de bem, de futuro e de esperança. Que os dias difíceis que ficaram para trás não definem os dias que ainda estão por vir. Que o melhor desta família ainda está sendo preparado pelo céu. Inspira cada membro desta família a confiar, a perseverar e a não desistir. Ilumina as decisões que precisam ser tomadas. Afasta os caminhos que levam à destruição.
Guarda os pensamentos de cada um para que não sejam dominados pelo medo, pela dúvida ou pelo desânimo que tenta roubar a fé. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos do Senhor, aceitem esta oração que sobe com fé e com confiança. Esta família se coloca agora diante de vocês com todas as suas necessidades, com todas as suas fraquezas, com todas as suas esperanças. Que a proteção dos 3 arcanjos envolva esta família de forma completa. Que nenhuma necessidade fique sem resposta. Que nenhuma lágrima passe despercebida. Que nenhuma súplica seja ignorada. Que esta família caminhe a partir de hoje sob uma proteção especial, firme e constante, que venha do próprio coração de Deus e que seja sustentada pela intercessão fiel dos seus arcanjos. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, protegei a minha família. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos poderosos do Deus vivo, chegamos agora diante de vós com um clamor que vem do lugar mais profundo do coração. Há uma situação nesta família que parece não ter saída humana. Há uma necessidade que foi apresentada a Deus tantas vezes que as palavras já se esgotaram e o que resta é apenas o gemido da alma. Há uma graça que foi pedida com tanta insistência que a espera já cansou, que a fé já foi testada até o limite, que a esperança já esteve à beira do precipício mais de uma vez. É por essa causa, por essa situação específica, por esse milagre que parece impossível, que nos lançamos agora diante dos arcanjos com tudo o que temos. Quem está ouvindo esta oração sabe exatamente do que estamos falando. Há um nome no coração, há uma situação na mente, há um peso que acorda junto de manhã e só descansa quando o sono finalmente vence o cansaço à noite. Essa causa, esse nome, essa situação está sendo colocada agora diante do trono celeste pela intercessão dos 3 arcanjos do Senhor. Que o céu se mova, que o impossível se torne possível, que aquilo que parece definitivamente fechado seja aberto pela mão de Deus. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha como guerreiro que remove obstáculos. Há barreiras que não são humanas, impedindo que esta graça se manifeste. Há forças espirituais que trabalham contra esta família, que fecham portas, que bloqueiam caminhos, que atrasam respostas e que tentam fazer com que esta família desista antes de receber o que precisa. Coloca a tua espada contra cada uma dessas barreiras agora. Que nada que seja de origem espiritual permaneça bloqueando o milagre que esta família necessita. Que tua autoridade conferida por Deus remova cada obstáculo invisível com força e determinação. Que o caminho seja aberto e que a graça encontre passagem livre para se manifestar de forma concreta e visível. Que tua espada corte toda a corrente de atraso que envolve esta causa. Há situações que se arrastam por meses, por anos, sem que nenhuma resposta chegue. Há processos que parecem estar eternamente parados. Há portas que foram batidas tantas vezes que as mãos já estão feridas de tanto bater. Intercede agora para que o tempo de espera chegue ao fim. Que o que estava parado comece a se mover. Que o que estava bloqueado seja desbloqueado. Que o que estava atrasado seja acelerado pela mão de Deus. Se há um processo judicial difícil, intercede para que a justiça prevaleça. Se há um exame preocupante, que o resultado venha favorável. Se há uma dívida que parece impagável, abre caminhos inesperados de provisão. Se há uma reconciliação considerada impossível, toca os corações envolvidos e restaura o que parecia perdido para sempre. Se há uma doença que resiste ao tratamento, que a medicina do céu faça o que a medicina da terra ainda não conseguiu. Qualquer que seja o milagre necessário, São Miguel luta por ele sem descanso. São Rafael Arcanjo fortalece o coração desta família enquanto o milagre não chega. A espera é uma das provas mais difíceis que existem para a fé humana. Há momentos em que tudo dentro da pessoa grita que não vai dar certo, que o tempo passou demais, que a situação é irreversível. Sustenta essa família na espera com tua presença constante. Que o coração não desanime, que a fé não se apague, que a esperança não seja vencida pelo tempo que passa. Renova as forças interiores de cada um que está nessa espera dolorosa e exaustiva.
Cura as feridas que a espera pelo milagre causou. Há corações que foram machucados pela demora, que se sentiram abandonados, que guardaram mágoa e que perderam a confiança de que a resposta um dia chegaria. Que tua presença restauradora alcance essas feridas específicas. Que a decepção acumulada seja curada camada por camada. Que a desconfiança seja substituída pela certeza inabalável do amor de Deus. Que o coração volte a confiar com força renovada e com esperança que não envergonha. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas notícias, anuncia sobre esta família que o milagre está a caminho. Que a resposta que parecia não chegar está sendo preparada com cuidado pelo céu. Que os planos de Deus para esta família são muito maiores do que o sofrimento que estão atravessando agora. Inspira dentro de cada coração uma confiança renovada, uma paz que ultrapassa o entendimento, uma certeza interior que diz que desta vez a resposta vai chegar e que vai chegar no tempo perfeito de Deus. Anuncia também caminhos que ainda não foram considerados. Há soluções que esta família ainda não enxergou porque o olhar estava fixo apenas no tamanho do problema. Abre os olhos desta família para possibilidades novas. Inspira estratégias diferentes. Conecta as pessoas certas. Nos momentos certos, nos lugares certos. Que o milagre venha não apenas de forma sobrenatural, mas também através de caminhos concretos e reais que Deus vai abrir diante desta família. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, 3 arcanjos unidos em intercessão por esta causa urgente. Que o guerreiro afaste os obstáculos, que o médico sustente o coração na espera e que o mensageiro anuncie a chegada da resposta. Que esta família não desista, que não abandone a fé, que não pare de orar, que continue firme até que o milagre se manifeste de forma clara, concreta e inegável. Que esta causa seja transformada em testemunho, que a dor de hoje se torne a alegria de amanhã, que a espera de hoje se torne a gratidão de amanhã. Que o milagre pedido com tanta fé e tanta lágrima seja recebido com tanta alegria, que o nome de Deus seja glorificado através desta história. Escreva com fé nos comentários: São Miguel luta pelo meu milagre. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos agora nosso clamor para uma das maiores preocupações que existe no coração de qualquer pai e de qualquer mãe: os filhos, os jovens, aqueles que foram gerados com amor, criados com dedicação e que agora enfrentam um mundo cheio de armadilhas, de influências perigosas e de caminhos que podem levar muito longe de tudo o que foi ensinado dentro do lar. Há pais ouvindo esta oração com o coração partido por causa de um filho que se perdeu. Há mães que choram todas as noites pedindo a Deus que traga de volta aquele que se afastou. Há famílias que assistem impotentes enquanto um jovem faz escolhas que causam dor e destruição. Para todos esses corações, clamamos agora com toda a fé que temos. Coloca, São Miguel, tua espada de luz ao redor de cada criança e de cada jovem desta família. Que nenhuma armadilha consiga prendê-los. Que nenhuma influência negativa consiga moldá-los de forma definitiva. Que nenhum caminho de destruição consiga atraí-los sem que uma força maior os impeça. Que teus anjos estejam ao lado deles em cada momento, em cada lugar, em cada situação de risco. Que quando o perigo se aproximar, algo dentro deles os faça recuar. Que quando a tentação bater com força, uma proteção maior os sustente. Que a presença celeste seja tão real na vida desses jovens que eles mesmos possam sentir que não estão sozinhos, enfrentando as pressões do mundo. Protege as crianças desta família contra os perigos que existem, até mesmo nos lugares que deveriam ser seguros. Há riscos na escola, nas redes sociais, nas amizades que se formam ainda na infância e que podem influenciar profundamente o caráter e as escolhas futuras. Guarda cada criança com cuidado redobrado. Que cresçam em ambiente saudável, cercadas de influências que edificam, de amizades que constroem e de experiências que fortalecem. Que a inocência seja preservada pelo tempo necessário e que o crescimento aconteça de forma equilibrada e protegida. Guarda os adolescentes com proteção especial, São Miguel. Esta é uma fase de grandes transformações, de buscas intensas,
de questionamentos que podem levar tanto para a luz quanto para as trevas. A pressão social enorme sobre esses jovens. Pressão para se encaixar, para experimentar, para provar algo aos outros. Há conteúdos que distorcem a realidade, que apresentam estilos de vida destruidores como se fossem libertadores, que normalizam comportamentos que causam dano profundo e duradouro. Coloca teus anjos entre esses jovens e tudo que tenta corrompê-los. Que tenham discernimento para distinguir o que edifica do que destrói. Que tenham coragem para fazer escolhas corretas, mesmo quando o grupo inteiro pressiona em direção contrária. São Rafael Arcanjo intercede pelos jovens que já estão sofrendo as consequências de escolhas erradas. Há filhos que entraram em caminhos de vício e que agora enfrentam uma escravidão da qual não conseguem sair sozinhos. Há jovens que se envolveram com pessoas e situações erradas e que agora carregam consequências pesadas demais para a sua idade. Há adolescentes que estão sofrendo emocionalmente de formas que os pais ainda não descobriram e que carregam sozinhos um peso que não deveriam carregar. Alcança cada um desses jovens com tua presença restauradora agora. Que a cura chegue nas áreas mais profundas. Que os vínculos que prendem sejam desfeitos com tua autoridade. Que os olhos sejam abertos para a realidade do mal e que o desejo de sair desses caminhos seja mais forte do que qualquer atração que eles ainda exercem. Cura as feridas emocionais dos jovens desta família. A adolescência é uma fase de grande vulnerabilidade interior. Rejeições, humilhações, decepções e inseguranças se acumulam nessa fase e podem deixar marcas que duram por décadas se não forem tratadas com amor e com cuidado. Que tua presença restauradora alcance cada ferida emocional desses jovens. Que se sintam amados, aceitos e valorizados, exatamente como são. Que a autoestima seja construída sobre bases sólidas e duradouras. Que encontrem sua identidade verdadeira no amor de Deus e não na aprovação instável do mundo. Intercede também pelos filhos adultos que se afastaram da família e da fé. Há filhos que partiram e que ainda não voltaram. Há jovens adultos que tomaram caminhos que causam dor a todos que os amam. Há histórias que parecem não ter mais conserto. Não deixes esses filhos sem a tua intercessão, São Rafael. Que tua presença os alcance onde quer que estejam. Que algo dentro deles comece a despertar. Que a memória do lar, do amor dos pais e da fé que foi plantada na infância volte a falar com força ao coração. São Gabriel Arcanjo, ilumina o futuro dos filhos e dos jovens desta família. Há jovens que ainda não descobriram seus talentos, que não sabem para onde caminhar, que se sentem perdidos diante de tantas escolhas e de tão poucas referências sólidas. Inspira cada um com clareza sobre seus dons e suas vocações. Que encontrem caminhos de realização que sejam ao mesmo tempo fonte de sustento e fonte de alegria genuína. Que as decisões sobre estudos, sobre carreira, sobre relacionamentos sejam tomadas com sabedoria, com maturidade e com visão de longo prazo. Anuncia sobre os filhos desta família um futuro de esperança. Que os pais que hoje choram possam amanhã testemunhar a volta do filho que se perdeu. Que os pais que hoje se preocupam possam ver seus filhos crescendo com equilíbrio, com fé e com sabedoria. Que cada jovem desta família encontre seu caminho, construa sua história com dignidade e seja prova viva de que a oração dos pais tem poder real e transformador. Que os filhos desta família sejam protegidos em todos os ambientes que frequentam. Que sejam guardados nos caminhos, nas escolas, nas universidades, nos trabalhos e nos relacionamentos que constroem. Que a proteção dos arcanjos os acompanhe em cada etapa da vida e que nunca se afastem tanto que o amor de Deus não possa alcançá-los e trazê-los de volta. São Miguel, guarda cada filho desta família com tua espada levantada. São Rafael, cura cada ferida que o mundo causou nesses jovens. São Gabriel, ilumina cada caminho que esses filhos precisam percorrer. Escreva com fé nos comentários. São Miguel, guarda e protege os meus filhos. São Rafael Arcanjo, médico celeste, enviado por Deus para curar, restaurar e fortalecer, voltamos agora nosso clamor para ti com toda a confiança.
Tu que percorreste caminhos ao lado de Tobias, guiando, protegendo e curando em cada etapa da jornada, percorre agora ao lado de cada pessoa desta família que enfrenta uma batalha na saúde. Há corpos que estão cansados, há enfermidades que se instalaram, há diagnósticos que trouxeram medo, há tratamentos que exigem força e perseverança, que muitas vezes parecem ir além do que a pessoa consegue suportar. Estamos diante de ti, São Rafael, pedindo que tua intercessão poderosa alcance cada uma dessas situações e traga a cura que só Deus pode dar de forma completa e definitiva. Toca agora com tuas mãos de luz cada área do corpo que está fragilizada. Que tua presença restauradora alcance os órgãos que estão doentes, os tecidos que precisam de renovação, os sistemas que estão desequilibrados e que afetam a qualidade de vida de quem sofre. Que a saúde seja restaurada de forma progressiva e consistente. Que os médicos sejam iluminados nas suas decisões e nos seus diagnósticos. Que os tratamentos produzam os resultados esperados e que os remédios façam o efeito necessário no tempo certo. Que tua intercessão trabalhe junto com cada esforço humano, para que a cura se manifeste de forma concreta, visível e duradoura. Intercede especialmente por aqueles que estão aguardando resultados de exames. Há corações acelerados de preocupação. Há noites sem dormir por causa da ansiedade. Há mentes completamente tomadas pelo medo do que pode ser descoberto. Derrama sobre esses corações a tua paz, São Rafael. Que a confiança substitua o medo. Que a certeza da proteção celeste seja maior do que a incerteza do diagnóstico que ainda não chegou. Que os resultados venham favoráveis e que a alegria de uma boa notícia substitua toda a angústia que foi acumulada durante a espera. Se há alguém nesta família que já recebeu um diagnóstico grave, intercede agora com toda a tua força diante do trono de Deus. Apresenta esta causa com tua voz pura e fiel, que a medicina humana encontre os caminhos certos para tratar esta condição. Que o corpo responda ao tratamento com mais força do que os médicos esperam. Que a recuperação surpreenda a todos que acompanham este processo. Que este diagnóstico não seja a última palavra, porque a última palavra pertence a Deus e não à doença. Sustenta a fé desta pessoa para que não desanime no meio do caminho, para que não desista do tratamento, para que continue lutando com a certeza inabalável de que o céu está ao seu lado em cada consulta, em cada exame, em cada dia difícil. Guarda também a saúde dos que ainda estão bem. Há enfermidades que se aproximam sem avisar. Há condições que se desenvolvem lentamente sem dar sinais claros. Coloca, São Rafael, uma proteção sobre os corpos saudáveis desta família para que permaneçam fortes. Fortalece o sistema imunológico de cada um. Afasta doenças antes mesmo que se instalem. Que esta família seja guardada de enfermidades graves, de acidentes que causam dano físico e de qualquer mal que tente atingir o corpo que Deus criou e sustenta com tanto amor. Intercede de maneira especial pelas crianças desta família. Os pequenos são vulneráveis e precisam de proteção constante em todas as fases do crescimento. Guarda a saúde delas com cuidado especial e com ternura. Que cresçam fortes, saudáveis e bem desenvolvidas em todas as dimensões. Afasta febres altas, infecções recorrentes e qualquer condição que cause sofrimento à criança e angústia aos pais que tanto as amam. Que cada fase do crescimento seja atravessada com saúde preservada e com alegria. Cuida também dos idosos desta família, São Rafael. O corpo que envelhece precisa de atenção e de cuidado redobrado a cada ano que passa. As dores que aumentam com o tempo, as limitações que surgem gradualmente, as condições crônicas que exigem controle constante e disciplina diária. Estende tua mão sobre cada idoso desta família, com ternura e com força. Que seus dias sejam marcados pelo conforto e não pelo sofrimento. Que encontrem a cada manhã disposição para viver com alegria e com gratidão. Que a velhice seja atravessada com dignidade, com saúde preservada e com a presença amorosa de quem os ama ao redor. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pela saúde desta família.
Há batalhas espirituais que se manifestam no corpo físico. Há opressões que se expressam através de doenças persistentes, de fraquezas inexplicáveis, de condições que não respondem ao tratamento da forma esperada. Repreende toda influência espiritual que esteja por trás de qualquer enfermidade nesta família. Que tua espada corte toda a raiz espiritual de doença. Que tua autoridade afaste todo espírito que ataca a saúde e que impede a cura de se manifestar plenamente. Que o corpo seja livre para se recuperar de forma completa. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre esta família palavras de cura e de restauração. Inspira hábitos saudáveis, decisões corretas em relação ao cuidado do corpo e atitudes que preservem e fortaleçam a saúde no longo prazo. Que haja disciplina nos horários de descanso, sabedoria na alimentação e equilíbrio entre o esforço e a recuperação necessária. Que cada membro desta família cuide com responsabilidade e carinho do corpo que Deus lhe confiou como dom precioso. Que a saúde seja restaurada nesta família de forma completa e duradoura. Que as enfermidades cedam diante da intercessão poderosa dos arcanjos. Que os tratamentos avancem com sucesso e que os corpos fragilizados se fortaleçam progressivamente. Que cada pessoa desta família possa em breve dar testemunho da cura recebida, reconhecendo que a mão de Deus esteve presente em cada detalhe da recuperação e que a intercessão de São Rafael fez diferença real na sua vida. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura e restaura a saúde da minha família. São Rafael Arcanjo, médico celeste que conhece não apenas as dores do corpo, mas também as feridas que o convívio humano provoca. Voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que mora dentro de muitos lares, mas que raramente é falada com clareza. Os relacionamentos, os vínculos familiares que deveriam ser fonte de amor e segurança, mas que muitas vezes se tornam fonte de dor e de conflito. Há famílias que vivem sob o mesmo teto, mas que estão completamente distantes umas das outras. Há cônjuges que se amaram profundamente, mas que hoje mal conseguem conversar sem entrar em conflito. Há pais e filhos separados por muros de mágoa, que foram sendo construídos tijolo por tijolo ao longo dos anos. Há irmãos que se tornaram estranhos. Há parentes que se afastaram por brigas que já nem lembram mais a origem. Para todos esses relacionamentos feridos, clamamos agora com fé e com esperança de que a restauração é possível. Cura, São Rafael, os casamentos que estão fragilizados. Há uniões que chegaram a um ponto de tanto desgaste que os próprios envolvidos não sabem mais se existe amor suficiente para continuar. Há casais que convivem em um clima de tensão constante, onde qualquer assunto pode se transformar em briga, onde as palavras já perderam a ternura e o respeito começou a escassear de forma preocupante. Há cônjuges que se sentem completamente sozinhos dentro do próprio casamento, que perderam a conexão verdadeira e que vivem lado a lado como companheiros de obrigação e não de escolha. Toca esses corações com tua presença restauradora. Que o amor que existiu no começo seja reencontrado nas memórias e renovado no presente. Que a ternura retorne nos gestos simples do dia a dia. Que o respeito seja reconstruído com paciência e com intenção. Que a vontade de lutar pelo casamento seja renovada em ambos os corações ao mesmo tempo. Intercede pelos casais que enfrentam crises sérias e profundas. Há uniões que estão à beira da ruptura, onde a separação parece ser o único caminho que ainda resta. Há situações de traição, de desrespeito grave, de comportamentos que destruíram a confiança e deixaram feridas enormes e dolorosas. Não deixes esses casamentos entregues apenas às emoções do momento, São Rafael. Que haja espaço para o diálogo verdadeiro e honesto. Que haja humildade para reconhecer erros sem defesas e sem justificativas. Que haja vontade genuína de reconstruir o que foi destruído. Que a misericórdia de Deus seja maior do que todas as falhas humanas juntas e que a restauração aconteça onde parecia completamente impossível. Cura também as relações entre pais e filhos que foram feridas ao longo dos anos. Há filhos adultos que guardam mágoas antigas dos pais, que cresceram sentindo falta de demonstrações de amor
de aprovação, de presença real e não apenas física. Há pais que não sabem como se aproximar dos filhos, que erram na forma de expressar o amor que sentem profundamente, que cobram quando deveriam acolher e que julgam quando deveriam escutar. Há distâncias que foram crescendo ao longo dos anos e que hoje parecem intransponíveis para os esforços humanos. Que tua intercessão abra caminho para a reconciliação verdadeira. Que o orgulho ceda lugar à humildade necessária. Que as palavras que nunca foram ditas finalmente sejam pronunciadas com coragem. Que os abraços que ficaram para depois aconteçam antes que seja tarde demais. São Rafael intercede pelos irmãos que se afastaram e que perderam o vínculo que deveria ser para a vida toda. Há famílias completamente divididas por disputas de herança, por desentendimentos antigos, por ciúmes e por comparações que foram se acumulando desde a infância sem nunca serem resolvidos. Há irmãos que não se falam há anos, que passaram por momentos importantes da vida sem a presença um do outro, que perderam a intimidade que só quem cresceu junto pode ter. Que tua presença restauradora alcance esses relacionamentos que parecem perdidos. Que o elo de sangue fale mais alto do que todas as mágoas acumuladas. Que haja um primeiro passo corajoso em direção à reconciliação. Que o orgulho não seja mais forte do que o amor que ainda existe no fundo do coração. São Miguel Arcanjo, protege os relacionamentos desta família contra as forças que trabalham para destruí-los. Há espíritos que se alimentam de conflitos, que amplificam mal-entendidos propositalmente, que transformam pequenas diferenças em grandes guerras que duram anos. Há influências externas que tentam dividir o que Deus uniu, que colocam pessoas contra pessoas, que semeiam desconfiança e suspeita onde deveria haver comunhão. Repreende toda a força que ataca os vínculos familiares desta família com tua autoridade. Que tua espada corte toda a corrente de divisão que envolve esses relacionamentos. Que toda influência separadora seja afastada de forma definitiva. Que os laços desta família sejam mais fortes do que qualquer ataque externo ou interno. Guarda também os relacionamentos contra as feridas que a convivência diária inevitavelmente provoca. As palavras ditas no momento de raiva, as atitudes tomadas no cansaço extremo, as omissões que machucam tanto quanto as ações mais duras. Defende esta família nesses momentos de vulnerabilidade antes que o dano seja feito. Que haja prudência antes de falar, que haja paciência antes de reagir, que haja amor suficiente para superar as imperfeições do convívio humano sem deixar cicatrizes desnecessárias. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre os relacionamentos desta família que a reconciliação é possível e que o amor pode ser reconstruído sobre bases mais sólidas do que antes. Que a confiança pode ser restaurada com tempo e com dedicação. Que os vínculos podem ser fortalecidos justamente através das crises que tentaram destruí-los. Inspira gestos concretos de aproximação, palavras sinceras de reconciliação, atitudes de perdão verdadeiro que abram portas para novas possibilidades em cada relacionamento ferido. Que os relacionamentos desta família sejam marcados pelo respeito, pela ternura e pela generosidade mútua. Que haja espaço para o diálogo honesto e para o perdão que liberta quem perdoa tanto quanto quem é perdoado. Que esta família experimente a alegria profunda de relacionamentos restaurados e fortalecidos pela intercessão poderosa dos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, restaura os relacionamentos da minha família. São Miguel Arcanjo, voltamos agora a nossa oração para um lugar muito especial: o lar. A casa onde esta família vive, dorme, chora, ri e constrói sua história dia após dia. Este lugar que deveria ser sempre refúgio de paz, porto seguro contra as tempestades do mundo, espaço de amor, de acolhimento e de restauração depois de cada dia difícil. Te invocamos agora, glorioso príncipe das milícias celestes, para que coloques tua espada flamejante na entrada desta casa. Que nenhuma força contrária à paz ultrapasse este limiar. Que nenhuma influência negativa encontre espaço dentro destas paredes. Que este lar seja reconhecido no mundo espiritual como território consagrado à luz,
a proteção e a presença viva de Deus. Há casas que carregam histórias de sofrimento, de conflitos antigos, de palavras duras que foram ditas em momentos de raiva e que ficaram ecoando pelos cômodos como se ainda estivessem no ar. Que cada cômodo, cada espaço, cada cantinho desta casa seja varrido pela luz celeste e preenchido com a presença protetora e restauradora dos arcanjos. Se houve neste lar momentos de grande sofrimento, de discussões que deixaram marcas profundas, de decisões erradas que trouxeram dor e consequências difíceis de superar, intercede para que a memória espiritual desta casa seja purificada de forma completa. Que o passado não determine mais o presente. Que as marcas deixadas por tempos difíceis sejam apagadas pela misericórdia de Deus e pela tua intercessão poderosa. Que esta casa comece agora uma nova história, marcada pela proteção, pela união e pela paz que desce do céu sobre cada família que clama com fé. Coloca, São Miguel, teus anjos como sentinelas firmes ao redor desta casa, que estejam posicionados nas portas, nas janelas, nos muros e em cada entrada possível, visível ou invisível. Que nenhum mal adentre por nenhuma fresta. Que nenhum espírito de perturbação encontre abrigo nestas paredes. Que nenhuma pessoa que entre aqui com intenção de trazer discórdia, inveja ou mal consiga prosperar naquilo que planejou. Que tua presença seja tão forte e tão real neste lar que todo mal se afaste antes mesmo de chegar perto das paredes desta casa. Afasta, São Miguel, todo espírito de inveja que possa ter sido lançado contra este lar. Há olhares que não desejam o bem desta família, palavras proferidas com intenção de prejudicar, maldades direcionadas com consciência e com malícia. Corta tudo isso agora com tua espada sem hesitação. Que toda maldição seja completamente desfeita. Que toda palavra lançada contra este lar perca seu efeito de forma imediata e definitiva. Que toda obra contrária ao bem desta família seja frustrada pela tua intercessão antes mesmo de causar qualquer dano. São Rafael Arcanjo, visita agora cada cômodo desta casa com tua presença restauradora e curadora. Passa pela sala, onde a família se reúne, e que ali reine harmonia genuína e alegria verdadeira. Passa pela cozinha, onde o sustento é preparado com amor, e que ali haja sempre abundância e gratidão pelo que Deus provê. Passa pelos quartos, onde cada membro desta família descansa após os dias longos e difíceis, e que ali o sono seja tranquilo, os sonhos sejam serenos e o corpo encontre a recuperação que precisa para enfrentar o dia seguinte com disposição. Passa pelos espaços onde as crianças brincam e crescem, e que ali a inocência seja guardada com carinho e a alegria seja preservada como bem precioso. Cura a atmosfera desta casa de forma profunda e duradoura. Há lares que carregam uma tensão invisível, uma sensação de peso que ninguém consegue explicar com clareza, mas que todos sentem desde o momento em que entram. Dissipa essa tensão com tua luz poderosa. Substitui o peso pela leveza, a tensão pela serenidade, a inquietação pela paz que só Deus pode dar. Que quem entrar nesta casa sinta imediatamente que há algo diferente aqui. Uma paz que não vem do mundo, uma proteção que não é humana, uma presença amorosa que conforta e acolhe a todos que chegam. Fortalece os vínculos entre os que habitam este lar. Que as relações dentro desta casa sejam marcadas pelo respeito genuíno e pelo cuidado mútuo constante. Que haja paciência nas dificuldades inevitáveis do convívio diário. Que haja compreensão nas diferenças de personalidade e de visão. Que haja perdão rápido quando alguém errar. Que o amor seja sempre maior do que os conflitos e que a união seja sempre mais forte do que as divergências que tentam criar distância. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre este lar uma nova temporada de graças, uma temporada de bênçãos concretas, de conquistas celebradas juntos, de alegrias compartilhadas que fortalecem os vínculos. Que as boas notícias cheguem até esta casa com frequência crescente. Que as portas certas se abram no momento exato em que esta família precisar. Que as oportunidades encontrem este lar preparado e unido para recebê-las com gratidão e com fé.
Que esta casa seja conhecida pela paz que transmite a todos que a visitam. Que seja lugar de acolhimento para os que chegam cansados e precisando de conforto. Que seja refúgio seguro contra as tempestades que existem do lado de fora. Que a presença dos arcanjos seja percebida na serenidade do ambiente, na harmonia entre os moradores e na alegria que marca o cotidiano desta família abençoada. São Miguel, sela este lar com tua proteção permanente. São Rafael, preenche cada espaço com tua cura e com tua paz. São Gabriel, anuncia sobre esta casa dias de graça, de bênção e de alegria constante. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege e consagra o meu lar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus, voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que pesa no coração de muitas famílias e que muitas vezes é carregada com vergonha e com sofrimento que ninguém vê por fora. O sustento, o trabalho, as finanças, a provisão do dia a dia. Há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando dificuldades financeiras sérias, que carregam o peso de dívidas que parecem não ter fim, que perderam o emprego e ainda não encontraram uma nova oportunidade, que trabalham muito, mas não conseguem fazer o dinheiro chegar até o final do mês. Há famílias que passam noites acordadas, preocupadas com as contas que vencem, que sentem vergonha de não conseguir dar aos filhos o que gostariam de dar, que vivem com o medo constante da escassez tomando conta de cada pensamento. Apresentamos agora diante de ti, São Gabriel, cada uma dessas situações, pedindo que tua intercessão abra caminhos onde os olhos humanos só enxergam paredes intransponíveis. Tu que anunciaste a maior notícia que o mundo já recebeu, anuncia agora sobre esta família que a provisão de Deus é real, que ela é suficiente e que ela pode chegar de formas que a mente humana ainda não imaginou. Que novas portas se abram onde outras se fecharam. Que oportunidades de trabalho honestas e estáveis se apresentem no momento certo. Que projetos que estavam parados encontrem o impulso necessário para finalmente avançar. Que negócios que estavam estagnados comecem a crescer de forma consistente. Que talentos que estavam adormecidos sejam despertados e se transformem em fonte de sustento digno, justo e duradouro para esta família. Intercede especialmente por aqueles que estão desempregados e que carregam esse peso todos os dias. Há uma humilhação silenciosa no desemprego que poucos falam abertamente, mas que muitos conhecem profundamente. A sensação dolorosa de não ser suficiente, o constrangimento de depender dos outros para as necessidades básicas, a angústia de ver os dias passando sem que uma resposta concreta chegue. Não abandones essas pessoas na sua espera, São Gabriel. Ilumina seus caminhos com clareza. Abre portas que estavam completamente fechadas. Conecta as pessoas certas no momento certo e nos lugares certos. Que o próximo passo seja revelado com clareza suficiente para que esta pessoa possa caminhar com confiança e com esperança renovada. Para os que já trabalham, mas enfrentam dificuldades financeiras persistentes, intercede para que haja equilíbrio real e sustentável. Que o salário seja suficiente para cobrir as necessidades da família com dignidade. Que surjam oportunidades concretas de crescimento dentro do trabalho atual. Que promoções, aumentos e reconhecimentos cheguem para quem se dedica com honestidade e com esforço genuíno. Que o trabalho seja valorizado e recompensado de forma justa. Que haja estabilidade e segurança no emprego para que o medo constante de perder o sustento não roube mais a paz desta família e não comprometa os relacionamentos dentro do lar. São Gabriel, afasta o espírito de escassez que tenta se instalar de forma permanente sobre esta família. Há um pensamento destruidor que diz que nunca vai ser suficiente, que as dívidas nunca vão acabar, que a situação nunca vai melhorar, independente do esforço feito. Esse pensamento paralisa, desanima profundamente e impede que as pessoas tomem as atitudes necessárias para mudar sua realidade financeira. Repreende esse pensamento com tua presença luminosa. Substitui a mentalidade de escassez pela mentalidade de provisão e de abundância. Que esta família comece a enxergar possibilidades reais, onde antes só via impossibilidades. Que a esperança
seja genuinamente maior do que o medo. Intercede também pelas dívidas que pesam sobre esta família como uma montanha que parece não ter fim. Há compromissos financeiros que se acumularam ao longo do tempo e que parecem intransponíveis. Há juros que crescem, há cobranças que chegam sem parar, há pressões que tiram completamente a paz do lar. Abre caminhos de negociação que esta família ainda não enxergou. Inspira estratégias concretas que permitam organizar as finanças e honrar os compromissos de forma sustentável. Que as dívidas sejam enfrentadas com sabedoria e com estratégia e que, uma a uma, possam ser quitadas, trazendo alívio progressivo e liberdade real para esta família. São Miguel Arcanjo, protege o trabalho e as finanças desta família contra ataques espirituais que buscam roubar e destruir. Há forças que atacam a prosperidade, que fecham portas sem razão aparente, que causam perdas inexplicáveis, que geram obstáculos em tudo que a família tenta construir com esforço e com honestidade. Repreende toda a força espiritual que esteja impedindo a prosperidade desta família. Que tua espada corte toda a corrente de pobreza, toda a maldição financeira e todo espírito que desvia ou destrói o que pertence a esta família. Que o trabalho honesto seja protegido e que o fruto do esforço diário seja preservado e multiplicado. São Rafael Arcanjo, cura a relação desta família com o dinheiro e com as finanças. Há famílias que sofrem não apenas pela falta de recursos, mas também pelos conflitos sérios gerados pelas questões financeiras dentro do lar. Discussões sobre dinheiro que destroem relacionamentos, decisões financeiras que geram ressentimentos profundos, diferenças de visão sobre como administrar os recursos que criam divisão onde deveria haver união. Cura essas feridas específicas. Inspira unidade e cooperação nas decisões financeiras desta família. Que haja diálogo respeitoso e honesto quando o assunto for dinheiro. Que as finanças sejam motivo de união e de projeto comum, e não de divisão e de conflito constante. São Gabriel anuncia sobre esta família um tempo de colheita merecida. Há sementes que foram plantadas com muito sacrifício. Há esforços que ainda não produziram fruto visível. Há investimentos de tempo e de dedicação que ainda aguardam retorno. Anuncia que o tempo da colheita está chegando, que o esforço não foi em vão, que a fidelidade no trabalho produzirá frutos duradouros e que a provisão de Deus alcançará esta família de forma abundante e surpreendente. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel abençoa o trabalho e as finanças da minha família. São Rafael Arcanjo, retornamos a ti neste momento, mas agora com um clamor que vai além do corpo e além dos relacionamentos visíveis. Há feridas que não aparecem em nenhum exame. Há dores que nenhum remédio consegue alcançar. Há sofrimentos que moram no interior mais profundo do coração e que muitas vezes são os mais difíceis de reconhecer e de tratar. A saúde emocional desta família precisa da tua intercessão com a mesma urgência que a saúde física. Há pessoas que carregam pesos imensos dentro de si, que sorriem por fora, mas choram por dentro, que funcionam no dia a dia, mas vivem com uma angústia constante que não conseguem explicar nem resolver sozinhas, por mais que tentem. Estende tua mão curadora sobre cada uma dessas pessoas agora com tua ternura e com tua força. Há ansiedade instalada em muitos corações desta família. Um medo constante do futuro que não descansa nem nos momentos de alegria. Uma preocupação que invade cada pensamento. Uma sensação persistente de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento e sem aviso. Essa ansiedade rouba o sono nas madrugadas, compromete a alegria nos momentos que deveriam ser de celebração, afeta os relacionamentos mais próximos e esgota completamente as forças de quem a carrega dia após dia. Toca agora, São Rafael, cada coração ansioso desta família com tua presença restauradora. Que a paz que vem do céu desça sobre esses corações e substitua o medo pela confiança genuína, a angústia pela serenidade profunda e a inquietação pelo descanso verdadeiro que só Deus pode dar. Intercede também por aqueles que enfrentam tristeza profunda que não passa com o tempo. Há membros desta família que perderam a alegria de viver, que acordam sem ânimo para enfrentar o dia,
que enfrentam cada manhã com um peso no peito que parece não ter explicação racional. Há lutos que não foram completamente processados e que deixaram vazios enormes difíceis de preencher. Há decepções que apagaram a esperança de dias melhores de forma gradual e silenciosa. Não os deixe sozinhos nessa escuridão interior, São Rafael. Que tua luz penetre nos lugares mais sombrios do coração e acenda novamente a chama da esperança que parecia completamente apagada. Que a alegria retorne, ainda que aos poucos, ainda que de forma discreta no começo, mas que retorne de forma real e sustentável. Cura as feridas causadas por palavras que feriram profundamente. Há pessoas nesta família que carregam dentro de si frases que ouviram anos atrás e que ainda doem com intensidade, como se tivessem sido ditas ontem. Palavras de rejeição, de humilhação, de desvalorização que marcaram profundamente a forma como essas pessoas se enxergam e se relacionam com o mundo ao redor. Que tua presença restauradora alcance essas memórias dolorosas nas camadas mais profundas. Que a cura aconteça de dentro para fora. Que as palavras que feriram percam completamente seu poder destruidor. E que novas verdades, verdades de amor, de valor e de pertencimento, sejam escritas no coração de cada um por mãos celestes. São Rafael, intercede pelos que carregam o peso da culpa que não passa. Há pessoas nesta família que cometeram erros no passado e que não conseguem se perdoar, que vivem revivendo situações que não podem mais ser mudadas, que se punem continuamente por falhas que já foram cometidas e que não têm mais solução humana. Que tua intercessão traga o perdão que liberta, que a misericórdia de Deus alcance esses corações feridos pela própria culpa, que o peso do passado seja depositado aos pés do céu e que a leveza do perdão recebido substitua o fardo que tem sido carregado por tempo demais. Cura também o cansaço emocional profundo que a rotina intensa e as responsabilidades acumuladas provocam ao longo dos anos. Há pais e mães que estão completamente no limite, que deram tanto de si por tanto tempo que não sabem mais como se recompor ou de onde tirar forças para continuar. Há filhos que carregam pressões que não são próprias da sua idade e que envelhecem por dentro antes do tempo. Há pessoas que trabalham, sustentam, cuidam de todos ao redor e não encontram espaço nem permissão para cuidar de si mesmas. Renova as forças interiores de cada um com tua presença, que haja espaço para o descanso verdadeiro, que haja momentos de se reconectar com o que realmente importa e de recuperar o equilíbrio que foi perdido ao longo do caminho. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha pela saúde emocional desta família com toda a tua autoridade. Há espíritos que atacam especificamente a mente humana, que alimentam pensamentos de derrota, de desistência e de desespero de forma sistemática. Há influências que tentam convencer as pessoas de que não há saída possível, de que as coisas nunca vão melhorar, de que não vale a pena continuar lutando por nada. Repreende toda essa influência destrutiva com tua espada. Que nenhum pensamento que venha das trevas encontre raiz nesta família. Que a mente de cada um seja guardada e protegida contra ataques que chegam pela via do pensamento e da emoção fragilizada. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração ferido desta família que a cura emocional é completamente possível, que o amanhã pode ser genuinamente diferente do ontem, que as feridas mais profundas podem ser tratadas, fechadas e transformadas em testemunho de restauração, que a alegria pode ser reencontrada por quem pensou tê-la perdido para sempre. Inspira a cada pessoa a buscar o cuidado que precisa, a não ter vergonha de reconhecer suas fragilidades e a aceitar ajuda quando necessário. Que haja coragem para dar os passos que levam à cura emocional e que cada passo seja acompanhado de perto pela presença fiel dos arcanjos. Que esta família encontre equilíbrio interior duradouro. Que os corações perturbados encontrem paz verdadeira. Que as mentes sobrecarregadas encontrem descanso genuíno. Que as almas feridas encontrem cura profunda e completa. Que a saúde emocional seja restaurada em cada membro desta família para que possam viver com mais leveza, com mais alegria
e com a plenitude que Deus deseja para cada um dos seus filhos. São Rafael Arcanjo, derrama tua luz restauradora sobre cada coração desta família e que a cura interior seja o testemunho mais poderoso do amor de Deus por cada pessoa que ouviu esta oração hoje. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura as feridas do meu coração e restaura minha paz. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, príncipes do céu, ministros do Deus vivo, chegamos ao final desta oração com o coração cheio de gratidão e de fé renovada. Ao longo deste tempo precioso que passamos juntos diante do trono celeste, colocamos sob vossa proteção cada área da vida desta família. Invocamos proteção sobre os filhos e sobre os jovens que enfrentam um mundo cheio de armadilhas. Pedimos o milagre urgente que esta família aguarda com tanto esforço e com tanta fé. Clamamos pela saúde do corpo, que precisa ser restaurada e preservada. Suplicamos pela cura dos relacionamentos feridos que tanto pedem reconciliação. Pedimos proteção sobre o lar que precisa ser consagrado e guardado. Clamamos pela provisão no trabalho e nas finanças que tanto pesam. E entregamos as feridas emocionais que consomem os corações desta família por dentro. Nada ficou de fora. Nada foi esquecido. Cada necessidade foi apresentada com fé e cada súplica foi ouvida pelo céu, que se inclina sempre que um filho de Deus clama com sinceridade e com perseverança. Antes de encerrar, queremos consagrar definitivamente esta família à proteção dos 3 arcanjos do Senhor. Que esta consagração seja um marco real na história desta família. Que a partir deste momento, algo mude de forma concreta e perceptível na atmosfera espiritual deste lar. Que as forças que tentavam agir livremente encontrem agora uma barreira firme e intransponível que não conseguem ultrapassar. Que a proteção invocada ao longo desta oração permaneça ativa, firme e constante sobre cada membro desta família, sobre cada relacionamento, sobre cada área da vida que foi colocada sob a guarda celeste, com fé e com confiança. São Miguel Arcanjo, sela agora este lar com tua espada de luz de forma definitiva e permanente. Percorre cada cômodo desta casa, passa por cada porta, por cada janela, por cada entrada possível e coloca teu selo de proteção que nenhuma força das trevas consegue romper. Que nenhuma influência contrária à paz consiga entrar onde tu estás como guardião. Que nenhum mal consiga prosperar onde tua espada foi levantada com autoridade. Que este lar seja reconhecido no mundo espiritual como território protegido, como casa guardada pelo príncipe das milícias celestes, como família que vive sob a autoridade do guerreiro que jamais foi vencido em nenhuma batalha. Permanece como sentinela fiel sobre este teto, de dia e de noite, nas horas de alegria e nas horas de dificuldade, nos momentos de força e nos momentos de fragilidade, quando a proteção se faz ainda mais necessária. Guarda cada membro desta família quando sair pela manhã para enfrentar mais um dia, e quando retornar ao final do dia, precisando de descanso e de paz. Que teus anjos caminhem à frente e atrás de cada um, formando um exército invisível que nenhum olho humano vê, mas que toda força espiritual conhece e respeita profundamente. Que os deslocamentos sejam seguros em todos os trajetos. Que os ambientes frequentados sejam protegidos contra influências negativas. Que as pessoas com quem esta família convive sejam fonte de edificação e não de destruição. Que a proteção de São Miguel seja percebida na vida diária desta família através da paz que permanece mesmo nas situações mais difíceis que tentam roubá-la. São Rafael Arcanjo, médico celeste, derrama uma última vez tua presença restauradora sobre cada pessoa desta família, com toda a ternura e com toda a força que Deus te concedeu. Há curas que foram iniciadas ao longo desta oração e que precisam continuar nos dias que virão. Há restaurações que foram inauguradas aqui e que vão se completar progressivamente. Acompanha cada processo de cura com tua presença fiel e constante. Que a saúde do corpo se fortaleça dia após dia. Que as feridas emocionais continuem fechando com o tempo e com a graça de Deus.
Que os relacionamentos que começaram a ser restaurados cresçam em solidez, em amor e em confiança renovada. Que a paz interior que foi semeada nesta oração germine de forma lenta, mas certa, e produza frutos duradouros no cotidiano desta família. Sustenta esta família nos dias difíceis que ainda virão, porque a vida não para de apresentar desafios e a necessidade de proteção é constante e permanente. Quando vier o cansaço que esgota, renova as forças. Quando vier a dor que paralisa, traz alívio concreto. Quando vier a dúvida que abala, traz paz que ultrapassa o entendimento. Quando vier a doença que assusta, traz cura progressiva. Que esta família saiba com certeza que em cada momento de necessidade pode invocar o teu nome com confiança total e que tua resposta não tardará além do tempo necessário. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus, encerra esta oração anunciando sobre esta família um tempo de graças que está sendo preparado pelo céu. Um tempo em que as sementes plantadas ao longo desta oração começarão a produzir frutos visíveis e concretos. Um tempo em que as portas que estavam fechadas começarão a se abrir uma a uma no momento certo. Um tempo em que os milagres pedidos com tanta fé e com tantas lágrimas começarão a se manifestar de formas que esta família ainda não consegue imaginar, mas que o céu já preparou com cuidado. Anuncia que Deus está trabalhando de forma ativa, mesmo quando o silêncio parece dizer o contrário. Anuncia que os planos do céu para esta família são planos de bem, de futuro e de esperança que não falharão. Inspira cada membro desta família a viver os próximos dias com mais fé e com menos medo do que ontem. Que saiam desta oração com o coração genuinamente mais leve, com a confiança renovada de forma real e com a certeza de que não estão sozinhos enfrentando as batalhas da vida. Que carreguem consigo a consciência de que 3 arcanjos poderosos foram invocados em seu favor hoje e que essa intercessão tem peso eterno e tem poder real diante de Deus. Que esta família seja marcada pelo testemunho das graças recebidas. Que as histórias de cura, de restauração, de provisão e de milagre sejam compartilhadas com coragem para que outras famílias também se animem a orar, a confiar e a perseverar sem desistir. São Miguel Arcanjo, defendei esta família em todo combate visível e invisível. São Rafael Arcanjo, curai e restaurai cada área fragilizada desta família. São Gabriel Arcanjo, anunciai sempre esperança e iluminai cada caminho que esta família precisa percorrer. Que esta família permaneça para sempre sob a proteção poderosa dos santos arcanjos do Senhor. Que a paz seja constante, que a união seja fortalecida a cada dia, que a fé nunca se apague e que o amor de Deus seja experimentado de forma real e concreta em cada dia que esta família viver. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise de proteção e de esperança. Inscreva-se no canal Jornada da Fé e faça parte desta corrente de oração que cresce a cada dia. Quanto mais vozes se unem em fé, mais forte se torna esta intercessão. Que Deus abençoe você e toda a sua família.